falar esse valor, nós vamos, como é que eu vou dizer? Vamos abreviar, vamos simplificar para 6 vezes 10 elevado a 23, para efeito de cálculos, e isso é permitido. Vamos agora aos exercícios. Vamos ver o que pede esse exercício 1. Qual o número de moléculas existentes em 72 gramas de C6H12O6? Olha como é fácil, olha a leitura. Qual o número de moléculas, X moléculas, que eu tenho em 72 gramas de C6H12O6? Moléculas embaixo de moléculas, grama embaixo de grama. Moléculas é o nosso número de Avogadro, que eu aproximei para 6 vezes 10 a 23. E em 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é um mol, nós temos 180 gramas. 180 gramas, claro, 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16, 180 gramas. Fazendo nossa regrinha de 3, eu teria 72 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 180, teria um valor igual a 2,4 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Viram como é fácil? Eu tenho que prestar atenção apenas na leitura e nas unidades. Moléculas, eu lembro de número de Avogadro. Ok? Vamos então a outro exercício. Veja o que ele está pedindo. Qual é a massa de 8,4 vezes 10 elevado a 24 átomos de carbono? Vamos então à nossa resolução. Eu quero saber a massa, X gramas, que eu tenho em 8,4 vezes 10 elevado a 24 átomos de carbono. Átomos embaixo de átomos. Falei em átomos, lembrei de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Grama embaixo de grama. E nós sabemos que o carbono pesa 12 gramas. Fizemos a nossa regrinha de 3 e eu teria lá 12 vezes 8,4 vezes 10 a 24, dividido por 6 vezes 10 a 23. Fazendo essa continha, nós teríamos 168 gramas de carbono. Beleza? Tranquilinho? Vamos agora a outra relação numérica muito importante, que é o nosso volume molar. Volume molar, peraí, nós temos duas condições. Nós temos o volume molar na CNTP e fora da CNTP. Vamos ver então o que seria o volume molar na CNTP. O que é CNTP? Minha gotinha querida, CNTP quer dizer condições normais de temperatura e pressão. E quais são essas condições normais de temperatura e pressão? Pressão, 1 atmosfera. E a temperatura, 0 graus Celsius. Ok? Não vai esquecer. CNTP, 0 graus Celsius a 1 atm. Prestou atenção, gotinha? Beleza? Vamos continuar então. Vamos ver o que seria o volume molar na CNTP. É o volume ocupado por 1 mol de gás ou o volume ocupado por 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de um gás. Na CNTP, o volume molar é igual a 22,4 litros. Escuta lá, presta atenção, tu não pode esquecer. 1 mol de qualquer gás na CNTP vale 22,4 litros. Não pode aproximar esse valor. 1 mol igual a 22,4 litros só na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Vamos a um exercício? Qual o volume na CNTP ocupado por 4 gramas de CH4? Olha a resolução, qual o volume, X litros, que eu tenho em 4 gramas de CH4. Litro embaixo de litro.
Opa, então eu sei que o volume molar é 22,4 litros para 1 mol. E 1 mol pesa 16 gramas. Eu tenho carbono 12, 4 vezes 1, 4, 12 mais 4, 16 gramas. Fiz minha regrinha de 3, 22,4 vezes 4 dividido por 16 e eu teria lá 5,6 litros. Beleza? Entenderam? Legal? Vamos ver agora o que é o volume molar em condições diferentes de CNTP. Neste caso, nós temos que usar uma equaçãozinha chamada equação de Clapeyron. Vamos ver como é que ela é? Quando variam simultaneamente a pressão e a temperatura, nós temos que usar a equação de Clapeyron, que é a seguinte: PV igual a nRT. Calminha, P é pressão, V volume, N é número de mols, R é a constante dos gases e T a nossa temperatura. Calma, preste atenção em outro lance. Dependendo do tipo de problema, eu posso substituir aquela letra N, que significa número de mols, por outra fórmula. Continuando. Como nós sabemos que o número de mols é a massa sobre o peso molecular, eu poderia substituir aqui e ter diretamente que PV é igual a massa sobre o peso molecular RT. Ok? Entendido? Eu só uso a equação de Clapeyron quando meu problema não estiver na CNTP. E dependendo, você pode trabalhar de qualquer maneira. Ou achando o número de mols e substituindo em PV igual a nRT, ou se o problema pede a massa, substitui o número de mols e já vai direto numa só fórmula. Aí fica a teu critério, escolha o que é melhor para você. Vamos então a um exercício. Qual é o volume ocupado por 4 gramas de H2, a pressão de 0,3 atm e temperatura de 27 graus Celsius? Não está na CNTP, vou ter que usar a equação de Clapeyron. Eu tenho lá PV igual a nRT. Pressão, o problema já me deu, 0,3 atm. O volume eu quero. Ao invés de colocar número de mols, coloquei massa sobre peso molecular, já que ele me deu a massa, que é 4 gramas, sobre o peso molecular do hidrogênio. Eu tenho 2 vezes 1 sobre 2, vezes a constante, que é dada no nosso problema também, 0,082, vezes 300. Observe esse 300. Lá em cima está 27 graus Celsius. Eu sou obrigada a passar para Kelvin. Quer dizer, 27 mais 273, eu teria 300 Kelvin. Cuidado com essa unidade. Para usar esta equação, a nossa temperatura é em Kelvin. Multiplicando tudo, teríamos aí um volume de 164 litros. Ok, beleza? Sacaram tudinho? Muito bem. Meus alunos, essa matéria é uma matéria pesada, exige bastante exercícios. Então, mãos à obra, pegue aí teu material didático e faça bastante exercício, ok? Até mais ver. Na aula de hoje, estudamos as relações numéricas fundamentais. Nós vimos várias relações. Nós vimos número de mol. Número de mol? Fernanda, vamos falar melhor. Nós vimos mol de átomos, mol de moléculas, vimos a constante de Avogadro, o volume molar nas CNTP e também nas condições diferentes das CNTP. Olha quanta coisa nós vimos, quantos exercícios nós fizemos. Bons estudos!
vai ter que ir aí com o teu jeitinho todo especial, fazer com que essa matéria fique menos pesada, menos difícil. Eu acho que tu consegue, você é bom, vai lá, dá teu show, faz esses gurizinhos entenderem essa parte dessa nossa matéria tão difícil e tão importante para ser usada em cálculo estequiométrico. Até mais ver.